Irmãos, graça e paz. Com a ajuda do Senhor aqui, a gente quer hoje iniciar um sentimento aqui no livro de Levítico. Queria abrir com os irmãos. Lá em Levítico, no capítulo 1 mesmo. E colocar mais uma vez esse momento na mão do Senhor, amém? Senhor, humildemente nos apresentamos às tuas preciosas mãos, tanto quem fala quanto quem ouve. Pedimos a ti, Senhor, a tua condução, que o Senhor nos faça ouvir a tua voz e sermos edificados na tua palavra. Pedimos ao Senhor humildemente que venha cingir nossas mentes e também repreender toda a perturbação das trevas. Tome esse ambiente, tome nossas vidas e nos ajude, Senhor, a estar inteiros na tua presença, como Maria ali, que é dada aos teus pés, ouvindo os teus ensinamentos. Muito obrigado pelo privilégio que temos, que o Senhor nos dá, de falar e ouvir a tua palavra. Tudo vem de ti, Senhor. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome. Aleluia. Irmãos, como é que eu começaria? Nós queremos, se o Senhor permitir, focalizar aqui o livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro ali, escrito por Moisés, né? O Senhor inspirou Moisés a escrever. E Levítico, ele se refere àquele período em que Israel, os irmãos lembram, no livro de Êxodo, é o segundo livro, Israel está preso no Egito, escravizado ali por Faraó, e o Senhor envia a libertação do seu povo através de Moisés. Então, no capítulo 12 de Êxodo, Israel sai do Egito, libertado pelo Senhor, conduzido por Moisés, e ele vai então para o deserto. Ele vai passar uma longa temporada no deserto, porque o foco do Senhor é trazer o seu povo para Canaã, que é a terra da promessa, a terra que emana leite e mel. O livro de Levítico, ele se segue exatamente aquele período de Êxodo em que o tabernáculo é construído. Inclusive o livro de Êxodo termina com a consagração do tabernáculo, né? Os irmãos conhecem o texto, já lemos isso aqui. O livro de Êxodo, capítulo 40, termina com Moisés consagrando o tabernáculo e o Senhor aprovando aquela obra. A glória do Senhor desce, enche o tabernáculo. Esse é o final do livro de Êxodo. Aí o livro seguinte, Levítico, se refere ao mesmo período. Agora a casa do Senhor, naquela época o tabernáculo, está construída, e agora ali o Senhor vai dar as instruções para o serviço do povo naquela casa. Não somente para o serviço do povo, mas para o próprio viver do povo em santidade diante do Senhor, porque agora Israel é o povo do Senhor. Ele foi resgatado da mão de Faraó, da escravidão do Egito, assim como eu e você, que estávamos escravizados pelo pecado, presos a esse mundo, mortos em nossos delitos e pecados, e fomos libertados pelo nosso Senhor e Salvador. É a mesma aplicação. Então, Levítico, ele é um livro cheio de instruções, mas não é que nós vamos estudar o livro inteiro de Levítico. Agora, nós vamos sim passar por ele inteiramente, se o Senhor permitir. Por quê? Porque o que nos vem ao coração para poder compartilhar dessa vez é o seguinte: Levítico, ele é cheio de instruções, e a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Nada que está na Bíblia é por acaso. O Espírito Santo ditou, o Espírito Santo escreveu através dos seus instrumentos
cada palavra que está aqui, de Gênesis a Apocalipse. De maneira que Paulo, pelo Espírito Santo, lá em Romanos, ele vai dizer que tudo o que dantes foi escrito, se referindo ao Antigo Testamento, naquele tempo em que Paulo escreve Romanos, eles não tinham como nós o Novo Testamento todo compilado de Mateus a Apocalipse. Então eles tinham o Antigo Testamento, que eles chamavam de Escrituras. Então Paulo, pelo Espírito, ele fala assim: tudo, sem deixar nada de fora, tudo o que dantes foi escrito, ou seja, de Gênesis a Malaquias, incluindo Levítico, tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então isso quer dizer que toda a palavra do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até Malaquias, tudo aquilo ali foi escrito e deixado para nos ensinar alguma coisa. Então, nada do que está em Levítico, mesmo que eu e você não compreendamos muitas coisas, mas tudo que está escrito ali foi deixado escrito para o nosso ensino. Porém, nós percebemos algumas coisas em Levítico. O quê? Que ele é um livro cheio de instruções, mas em alguns momentos o Espírito Santo, nos 27 capítulos de Levítico, ele sai por hora da teoria, sai por hora das instruções e vai focar em acontecimentos. Quando você vai ler Levítico, começa, a gente vai ler aqui, começa com as ofertas, com o holocausto, né? Capítulo 1 a capítulo 7 é as ofertas e a lei das ofertas. Capítulos 8, 9 e 10 para aqui as instruções e vai focar agora na consagração dos sacerdotes, do sumo sacerdote e dos sacerdotes filhos de Arão. Então a Bíblia cessa ali a outorga de instruções e vai falar sobre um acontecimento. Parou tudo, vamos ungir os sacerdotes agora. Aí, capítulos 8, 9 e 10. 10 é a falha do serviço. É quando Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Então, é outro acontecimento. Depois a Bíblia retorna às instruções. Capítulo 11, as leis sobre os animais puros e impuros. Capítulo 12, as impurezas do parto. Capítulos 13 e 14, a lei da lepra. Então, tudo são instruções. Capítulo 15. Você está com a Bíblia aberta aí? Abre em Levítico, por favor. Olha aí, é até bom que você não dorme. Olha aí, o capítulo 15. Use os títulos que estão em sua Bíblia. Ó. Capítulo 15, foi onde eu parei agora. Capítulo 15, ele vai falar sobre quando os homens, eles deixam expelir fluxo seminal. Quando expele o sêmen do corpo do homem, ele se torna impuro. Então, o que é que vai fazer? Tem instrução sobre isso. Capítulo 16, você está vendo aí, ó? O dia da expiação. É ou não é? Capítulo 16 é o Senhor instituindo o dia da expiação, o dia que Israel vai parar uma vez por ano, lá no 7º mês, para poder parar e expiar os pecados da nação toda. Dia da expiação. O que é que no 17 aí? 17, mais leis sobre o sacrifício, não é isso? Sobre a matança de animais, né? 18 é um capítulo clássico. 18 fala da imoralidade, né, das uniões ilícitas. Israel, você não vai se unir com seu parente, não vai casar, você não vai se envolver sexualmente com sua filha, com sua prima. E tem
uma série de instruções sobre as uniões ilícitas. Por quê? Porque lá em Canaã, os povos pagãos praticavam todas essas imoralidades. Então o Senhor, seu povo é um povo santo, o Senhor vai dar instrução para poder Israel não agir da mesma forma que aquelas nações. 19 é o quê? A repetição de diversas leis. É no 19 que tem aquele versículo clássico que o Senhor cita lá no Novo Testamento: vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo? Mais instruções. Capítulo 20, está vendo? Capítulo 20, quem der seu filho a Moloque, um demônio sanguinário, está vendo? Apresentar seus filhos aos demônios, tem instrução, tem punição para isso também. 21, Levítico 21 é um capítulo clássico também. Quem tem defeito não pode servir a Deus. O sacerdote não pode ter defeito para servir a Deus. Tem uma série de defeitos que o Senhor lista. Se ele tiver, não pode servir o pão do seu Deus, mas pode comer o pão do seu Deus, né? Claro, os irmãos, lembrem sempre, quando estamos falando do Antigo Testamento, isso tudo é sombra. Não quer dizer que hoje, na nova aliança, a gente vai cumprir isso aqui literalmente. Não. A maior parte dessas coisas aqui, elas se cumprem espiritualmente, e muitas delas foram cumpridas por Cristo na cruz, né? Então não quer dizer, a gente lê a antiga aliança com a revelação da nova aliança. Mas aqui tem 21, está dizendo: se tiver belida no olho, sarna, se for coxo, testículo trilhado, vários defeitos aqui, não pode ser sacerdote. Não pode. Pode comer o pão, mas não pode servir o pão, né? Nós falamos muito desses versículos, às vezes, entre irmãos, que às vezes ele não está em condição de servir, mas ele tem que estar nas reuniões, se alimentando, se fortalecendo na comunhão. Ele não pode servir, porque alguma condição naquele momento impede ele, mas não é para ele ir embora, não. É para ele ficar na comunhão se fortalecendo. Levítico 21. 22 é o que? Me ajude aí, vá. É o que Elia... Vou pegar o que Elia falou aqui, diga, Elia. Regulamento sobre os alimentos sagrados, mais instruções, está vendo? Levítico 23 é um capítulo belíssimo. As festas de Israel. Me lembro com saudade do irmão que aqui nos introduziu, pelo menos a mim, não sei a você, nos introduziu no conhecimento dessas festas, nosso irmão Gino e a Francesco. Através dele, eu lembro que foi uma luta para chegar em Tabernáculo. São 7 festas. Passaram-se anos e era Páscoa, Asmos, primícia. Eu digo, quando é que vai chegar em Tabernáculos? Porque de fato o nosso irmão nos falou muita coisa sobre as festas. Eu lembro que lá no Poli, foi que um belo dia eu falei assim: opa, chegou na última, chegou em Tabernáculos. Por quê? Porque a nossa vida é uma festa. Nossa vida é uma festa porque estamos em Cristo. Todas aquelas festas ali, a Páscoa aponta para o Cordeiro sacrificado. Os asmos apontam para que eu venho para Cristo, mas eu continuo me alimentando dele. As primícias apontam para a ressurreição de Cristo. Cristo é as primícias dos que dormem. Páscoa, Asmos, primícia, aí vem Pentecostes. Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Eu lembro de irmão Gino falando assim: na festa de Pentecostes não tem problema apresentar um pão com fermento. Tem problema na festa dos Asmos, porque pão asmo é sem fermento, é a vida de Cristo, sem pecado. Agora, em Pentecostes, pode ter lá um pão levedado, porque Pentecostes aponta para quando o Espírito vem até nós, e nós somos pães levedados que foram purificados pelo sangue de Cristo. Pentecostes, aí você vem trombetas, o anúncio da obra de Cristo. Cristo anunciado, você tem expiação, a obra de Cristo completa para nos purificar de todo o pecado, e você tem tabernáculos, que aponta para a vinda do reino milenar.
todo mundo habitando, a festa dos tabernáculos era assim, todo mundo vai sair de suas casas e morar em tendas por alguns dias, para dizer que aqui nós somos estrangeiros e peregrinos, aguardamos a nossa pátria que está nos céus. Então, as festas de Israel são uma maravilha para nos mostrar a obra de Cristo, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso, quando você vai ler lá no Novo Testamento, o Evangelho de João, o Senhor começa a dizer que são as festas dos judeus. Os homens, nós, transformamos aquelas coisas santas, tão cheias de realidade, em religião, sem vida, sem relacionamento com Deus. Então, nos evangelhos aparece assim: estava próxima a festa dos judeus chamada Páscoa. Ó, Senhor, é como se assim, ó, eu criei a festa, mas vocês, ó em que vocês transformaram a minha festa. Se a gente não tiver cuidado, é isso que acontece quando a gente mete a mão na obra de Deus. Como um determinado servo de Deus falou, Deus começa a obra, aí daqui a pouco a gente vai e toma a obra da mão de Deus. Sabe o que o Senhor faz? Não briga, não tira a nossa vida, o Senhor vai embora. A gente fica com o cálice vazio na mão e o Senhor sai, e a gente fica só com a religião, só com a forma exterior, sem realidade. Capítulo 23 de Levítico. Aí, irmãos, no 24 tem ali, me ajude aí, começa aí o Senhor pedindo aí oferta para o azeite, não é isso? Para o pão, não é assim? Mas no 24, capítulo 10, versículo 10, tem o outro caso concreto, que o Senhor novamente sai da narrativa das instruções e vai falar de um caso concreto. Apareceu um homem que era fruto de um casamento misto, era filho de um israelita com um egípcio, e ele blasfema contra o Senhor no meio do arraial. O Espírito Santo para a narrativa das instruções e agora vai falar sobre esse caso. Se o Senhor permitir, a gente vai falar sobre ele também. E para continuar, aí você tem o 25, né? Leis sobre o ano sabático, né? O ano do jubileu. 26, novamente mais instruções sobre a obediência. 27, leis sobre dízimos, sobre consagração de pessoas, né? Ou seja, é interessante quando a gente presta atenção na palavra de Deus, porque você entende que o Senhor tem um propósito, Ele quer chamar a atenção para cada coisa que Ele escreveu ali. Nós passamos por uma experiência agora no grupo caseiro. Nós estamos lendo Gênesis e passamos pelo capítulo 35. Gênesis 35, que relata que Jacó sai, vem para Betel, mora em Betel, e por fim ele vai parar lá onde o pai dele mora, Isaac. No meio do caminho tem um versículo que diz assim, ó: morreu Débora, a ama de Rebeca. Você olha para esse versículo e diz assim: não tem nada a ver esse versículo com o capítulo todo 35. Mas é exatamente essas coisas que nós ficamos assim: Senhor, por que o Senhor colocou esse versículo aqui? Deve ser o contrário. Então deve dizer assim: não tem nada a ver. Não. Tem que perceber, tem que perguntar por que Deus colocou aquilo ali. Se colocou, você e eu podemos não ter entendido o porquê, mas tem um porquê. Tem um motivo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não importa se as pessoas aí fora não creem nisso, nós cremos. Nós fomos salvos com essa palavra. Então, irmãos, é nesse sentido, se o Senhor permitir,
que nós queremos focalizar aqui o livro de Levítico nesses particulares. E aí eu queria voltar para Levítico capítulo 8 com os irmãos. Levítico capítulos 8 e 9 tratam da ordenação, da consagração do sumo sacerdote, que foi Arão naquele tempo, e seus filhos. Os filhos de Arão são sacerdotes. Tem um sumo sacerdote, que é o sacerdote principal, único, e você tem os filhos de Arão, que são os sacerdotes. Não é isso? Então, ó, o capítulo 8 começa assim, ó, 8:1. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães d'asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu com cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. O capítulo prossegue. É evidente que nós não precisamos ler aqui o capítulo todo. Você tem a Bíblia na mão, você pode ler em casa. E também não é o nosso objetivo falar de cada detalhe aqui. Tem muito detalhe. E outra, tem servos de Deus que Deus levantou, que já falaram sobre isso aqui. Já tem escritos muito profundos, a gente não precisa reinterpretar. Basta a gente recorrer aos irmãos que Deus já levantou para poder interpretar isso aqui. Então, o Senhor já capacitou irmãos, C.H. Mackintosh, o próprio irmão Gino, irmão Stephen Kahn, os irmãos falam muito bem sobre isso aqui. A gente não quer detalhar e nem muito menos reinventar a roda. Mas observe os irmãos, Levítico ele começa com as ofertas. O primeiro capítulo de Levítico fala sobre, como é o nome da oferta? Qual é a primeira oferta que aparece em Levítico 1? Não escutei. Vou te ajudar. O holocausto. O holocausto. Irmãos, Levítico começa. Você pode deixar sua Bíblia aberta lá. Levítico começa com 5 ofertas básicas: o holocausto, a oferta de manjares, o sacrifício pacífico de paz e comunhão, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Levítico começa com 5 ofertas que são básicas, delas vão ser derivados todos os outros procedimentos de sacrifício. E por que Levítico começa com as ofertas? Abra aí comigo. Você leu o capítulo 8. Abra lá com o 1 comigo. 1, versículo 2.
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for o quê? Holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Primeira oferta, holocausto. Irmãos, Levítico começa, nós falamos assim, o Senhor construiu a casa ali, o tabernáculo, no final de Êxodo, e agora, qual é o serviço que vai haver dentro do tabernáculo? Os sacerdotes estarão lá, por isso que você tem, nós lemos o capítulo 8 e 9 é a consagração do sacerdote, que agora ali dentro vão ter pessoas para servirem ali, fazendo o quê? Recebendo essas ofertas do povo e apresentando elas a Deus. Por que Levítico começa com as ofertas? Porque Deus está chamando agora o seu povo. Agora o seu povo é um povo redimido. No Egito, em Êxodo, eram escravos do pecado. Agora eles saem do Egito, libertos pelo Senhor. E aí Levítico, as ofertas. Por que as ofertas? Porque eu e você, aí já aplicamos para o Novo Testamento. Eu e você, todo o povo de Deus, nós precisamos saber que só podemos nos apresentar diante de Deus se formos mediados, se formos substituídos, se formos aceitos nos méritos de alguém que tenha mérito. Eu e você, na nossa própria condição, somos pecadores. Se entrar na presença de Deus, morre. Então o livro de Levítico começa com 5 ofertas e os irmãos sabem disso. Todas essas ofertas apontam para o que Cristo fez na cruz, dando a entender que eu e você só estamos hoje na presença de Deus porque Cristo ofereceu um sacrifício perfeito por nós para nos redimir. Por isso que Efésios vai dizer que nós somos aceitos no amado. Não somos aceitos porque somos isso ou aquilo, porque temos esse ou aquele título, esse ou aquele privilégio, aquela honra. Não, somos aceitos no amado. Então, cada oferta, capítulos 8 e 9 é a ordenação dos sacerdotes. Mas antes, tem que saber o que é que os sacerdotes estão oferecendo. Essas ofertas, lá dos capítulos 1 a 6. Capítulos 1 a 6 são as ofertas. Capítulo 7 até o final, uma parte do 6 até o final do 7 é a lei das ofertas. É como se oferecem as ofertas. E aí, irmãos, a primeira, a gente vai dar uma passada muito geral, porque nem de longe eu posso me comparar com C.H. Mackintosh. Nem de longe eu posso me comparar com o irmão Gino. A gente vai dar só uma panorâmica e você em casa, você pode continuar lendo e buscando ao Senhor e o Senhor te falando mais ainda sobre esses textos aqui. Mas veja, o holocausto é a primeira oferta. O que é que tem o holocausto de diferente das outras ofertas? É que o holocausto é queimado inteiramente. As outras ofertas, a gente vai ler. As outras ofertas, elas são apresentadas assim. Uma parte é queimada e a outra os sacerdotes comem. A família dos sacerdotes come. Mas o holocausto não. O holocausto é a única oferta em que o animal é trazido ao altar e é queimado inteiramente. Eu e você não comemos nenhuma parte desse animal.
o que é que isso significa, o que é que isso, como isso tem sido interpretado, é que a primeira parte, o primeiro aspecto da obra de Cristo na cruz, é que o Senhor morreu não foi por causa de nós, primeiramente não. Quando nós pecamos, a primeira pessoa no universo que foi ofendida foi Deus. Então, o primeiro aspecto, a primeira oferta que Cristo oferece é para dizer: Pai, aqui está o sacrifício, porque o Senhor foi ofendido. Então, esse é o holocausto, queima a noite inteira. Quando o sacerdote chega de manhã, só tem cinza. Porque o Senhor disse: Pai, aqui estou. Isso é Hebreus 10. No rolo do livro está escrito a meu respeito: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então o Senhor se consagrou inteiramente. Esse é o holocausto. Não tem o Senhor morreu pelos nossos pecados, sim. Num segundo aspecto, sim. Mas primeiramente, quem é que estava ofendido pelos nossos pecados? Deus. Então, a primeira parte da obra de Cristo é para satisfazer a justiça de Deus, aplacar a ira de Deus. Porque se a ira de Deus, por causa do nosso pecado, não fosse aplacada, nós estaríamos perpetuamente debaixo de condenação. Mas o justo foi oferecido pelos injustos. Amém? Esse é o holocausto. Inclusive, irmãos, nós precisamos prestar muita atenção. Eu não sei se você já ouviu, mas graças a Deus foram pouquíssimas vezes. Eu já escutei no Partir do Pão orações de irmão dizendo assim: o Senhor foi feito injusto por nós. Isso é uma falha grave. O Senhor não foi feito injusto, não. Ele continuou justo até o fim. É o justo pelos injustos. É a mesma coisa. Cristo não foi feito pecador por nós. Se a gente disser que Cristo foi feito pecador, a gente vai estar admitindo que ele pecou. Não, ele foi feito pecado. Foi feito pecado por nós. É diferente. O que quer dizer que ele foi feito pecado por nós? É porque ele foi tratado ali na cruz como alguém que precisava ser julgado, como alguém, mas ele de fato não precisava, ele não tinha pecado. Então, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí está certo. Então o Senhor, ele assumiu o lugar do pecador, mas ele próprio não teve pecado. Essa é a segunda oferta. Capítulo 2 de Levítico, leia aí comigo. Quando alguma pessoa, 2:1, fizer oferta de quê? De manjares ou de cereais. Essa oferta aqui não é de animal. Está vendo? A sua oferta será de flor de farinha. Eu estimulo os irmãos a, sempre que você não entender alguma palavra que você leu nas Escrituras, busque uma outra versão, busque o significado daquilo, às vezes até num dicionário. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, eu não entendia essa expressão flor de farinha, nunca entendi. O que é flor de farinha? Só me vinha na mente uma flor. Talvez você, irmãos que já tem um conhecimento de plantação, de campo, não sei. Eu sei que Luciano lia isso aqui, flor de farinha. O que é flor de farinha, gente? Até que um dia, não sei quem foi, por isso que você está na comunhão, né? Na comunhão, você recebe a instrução, você não sabe nem de onde veio.
não sei se foi numa pregação ou algum irmão me falou, flor de farinha, irmãos, é a melhor farinha. É a farinha mais fina, mais pura, mais branquinha. Essa é a oferta de cereais. É uma oferta feita com a farinha mais pura que se encontrasse naquela época. E o que é que quer dizer a oferta de cereais na obra de Cristo? Aponta, como nós sabemos, para a sua vida humana perfeita. O Senhor é aquele grão de trigo, João capítulo 12, que ele foi moído naquele texto que frequentemente nós lembramos no Partir do Pão. Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo. Ele não tinha pecado, mas no plano eterno de Deus, quando se planejou a redenção, então o Deus triuno planejou que o seu filho seria moído, ia passar pelo mais alto sofrimento, mas aquele sofrimento não ia revelar uma vida pecaminosa, uma vida de murmuração, não, ia revelar uma farinha pura, a melhor farinha, a vida humana perfeita do nosso Senhor. Então, esse aspecto também aconteceu na obra de Cristo. Ali naquela cruz foi oferecido um inocente. Ninguém que tenha nascido de Adão até aquele momento, ninguém teria condição de apresentar-se naquela cruz com uma vida daquele jeito. Só o nosso Senhor. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Vida humana perfeita. Quando o Senhor foi preso para ser crucificado, ele foi passando por todo mundo, pelo sumo sacerdote, por Pilatos. Pilatos falou assim: eu não vejo mal nesse homem, eu vou açoitar ele. Pilatos ainda foi covarde, mas ele cumpriu a palavra de Deus. Depois de açoitá-lo, eu vou libertar. Que motivo Pilatos tinha para açoitar Jesus? Ele próprio já tinha falado que não tinha visto erro nele. Você açoita quem é criminoso, quem tem erro. Então ele fez aquilo para agradar o povo, mas sem saber, ele estava cumprindo as Escrituras. Então ninguém achou erro, até Caifás, que era um ímpio sacerdote daquela época. Ele abriu a boca, nem ele sabia de onde vinha aquela palavra. Ele falou assim: vocês não estão considerando uma coisa, que é necessário que um só morra pela nação, para que todos não venham a morrer. Ele nem viu de onde veio aquela palavra. Deus soberanamente colocou aquela palavra na boca dele, como colocou a palavra na boca do jumento lá, da jumenta de Balaão. Porque de fato o nosso Senhor não tinha pecado, não tinha motivo humano para condenar ele. Ele só foi à cruz porque estava no plano de Deus que um justo morresse pelos injustos para que nós fôssemos perdoados. Pronto, só isso. Só tudo isso. Então essa é a oferta de manjares. É o nosso Senhor, flor de farinha, melhor farinha que foi oferecido naquela cruz sem pecado. Aí você tem, capítulo 3. 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. O sacrifício pacífico, ou sacrifício de paz e comunhão, aponta para Cristo como a nossa paz. Ele é a nossa paz, diz Efésios capítulo 2.
Ele é a nossa paz. Irmãos, nós vivíamos sem esperança, sem Deus no mundo, e por mais que nós tivéssemos bens materiais, o apoio da nossa família, o emprego estava tudo certo com a gente, não havia paz, porque não se pode ter paz se nós não estamos reconciliados com Deus. E só existe reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Então Efésios 5 vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé é o veículo, está vendo? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é mais um aspecto da obra de Cristo. Ele é a nossa paz. E mais, tem outro aspecto dessa paz que é também citado lá em Efésios capítulo 2. É que diz assim, ó: de ambos os povos ele fez um. Ele derrubou a parede de separação, ele derrubou a inimizade. A inimizade entre quem? Entre judeus e gentios. Porque os homens, a gente crê que tem muita raça aqui na terra. Tem preto, tem amarelo, tem branco, tem rosa, tem azul, tem tudo que é raça. Tem índio, mas para Deus só existem 3 raças na humanidade. Isso está lá em 1 aos Coríntios capítulo 10. Judeus, gentios e a igreja de Deus. Você quer saber como Deus divide a humanidade? É assim, em 3 raças. Ou você é judeu, é nascido em Israel, é israelita, ou você é gentil, ou seja, é todo mundo que não é de Israel, é gentil, ou você é da igreja de Deus. 3 raças. E diz que o Senhor havia uma inimizade entre judeus e gentios. Na cruz, o Senhor derrubou a parede de separação. Paulo, que escreveu isso, era um judeu. Pedro, que escreveu, que foi chamado pelo Senhor, era um judeu. Os irmãos eram judeus porque o Senhor primeiro veio para o que era seu. Lembra? A gente leu, os irmãos leram aqui hoje. Ele veio para o que era seu. Então ele nasceu lá em Israel. Ele veio primeiramente para o povo de Israel. Mas os seus não receberam, nem todos receberam, não é assim? Só alguns receberam. Mas a todos, essa bênção foi estendida para nós. Mas a todos quantos o receberam, eu e você, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então havia uma inimizade. Israel provavelmente não entendeu direito o chamado do Senhor. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus lá na antiga aliança para poder influenciar os outros povos, e os outros povos se achegarem também a Deus. Mas Israel pecou, Israel transformou tudo em religião, de tal maneira que, observe os irmãos, lá já no Novo Testamento, Atos capítulo 10, quando Pedro é chamado para entrar na casa de um gentio, para entrar na casa de Cornélio, para pregar o evangelho, as boas novas de salvação, Pedro chega ali cheio de dedo. Imagine, irmão, se você fosse chamado, uma família: Zé Mário, queria que você viesse aqui com a Ana Lúcia, eu quero ouvir o evangelho. Rapaz, Zé Mário ia orar, ia chamar outros irmãos, ia jejuar, vou lá anunciar essa boa. Pedro estava cheio de dedo. Pedro chegou e falou assim: vocês sabem, né, que a um judeu não é permitido. Judeu, Pedro, você é judeu o quê, Pedro? Essa fase já passou. Você é judeu de nascimento, mas agora você é da igreja de Deus.
vocês sabem que a um judeu não é permitido entrar na casa de um gentil e muito menos comer com ele. Pedro estava ali. Pedro era crente, tinha Jesus como eu e você, mas ainda estava vivendo como se ainda houvesse essa inimizade entre judeus e gentios. Não tem mais não, Pedro. Agora, todo judeu que se converte, todo gentil que se converte, ele não é mais só judeu nem só gentil, ele é da igreja de Deus. Então Efésios 2 vai dizer assim, dos dois fez a paz, fez um novo homem. E no capítulo 3, Paulo fala assim, o mistério oculto dos séculos e das gerações agora foi revelado. Aleluia. Que judeus e gentios são um no corpo de Cristo. Não tem mais judeu, grego, bárbaro, cita, livre. Não tem, irmão, nem homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Por quê? Porque foi oferecido na cruz esse sacrifício de paz e comunhão. A revista atualizada diz assim, sacrifício pacífico, né? Mas tem irmãos que chamam de sacrifício de paz e comunhão, porque os irmãos ofereciam esse sacrifício e comiam uma parte dele. Impossível você comer uma coisa com os irmãos e ficar todo mundo calado, só comendo, acontece que nada. A gente quando está comendo junto, a gente tem comunhão junto. Então, esse é o sentido. O Senhor nos deu paz e nos deu comunhão com Ele, primeiramente, nos deu acesso a Ele e depois comunhão uns com os outros. Aleluia. Diga, meu amor. Romanos 10, 12. Vou ler lá que Diego falou. Romanos 10, 12. Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Está vendo? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa foi a conclusão que Pedro chegou lá na casa de Cornélio. Primeiro, ele recebe a revelação de que baixou aquele lençol, né, quando ele estava lá na casa de Simão Curtidor ainda. Baixa aquele lençol cheio de animal e a voz diz assim, Pedro, mata e come. Aonde, Senhor? Tá doido? Aí ele não estava de todo errado não, irmãos. Ele estava seguindo o que ele aprendeu, tá certo. Não, Senhor, peraí. Na minha boca nunca entrou nada comum ou impuro. Beleza, Pedro. Mas calma, que agora você está na nova aliança. Então não chame de impuro o que Deus purificou. Está vendo? Calma, Pedro. Você agora vai descobrir que eu também purifiquei um outro povo para o meu nome. E aí, ele chega na casa de Cornélio e ele está primeiro cheio de reserva, mas aí ele começa a pregar, né? Aí ele reconhece, ele fala assim, mas Deus me mostrou que não era para considerar impuro o que Deus purificou, aleluia, glória a Deus. E aí ele começa a falar, apresenta o evangelho, e quando ele termina de apresentar, ele nem falou como eu e você, quem quer receber? Não, quem? O Espírito caiu sobre aquela família toda que estava ali reunida. Aleluia. Porque todos haviam crido no Senhor. Aí quando no capítulo 11 de Atos, quando Pedro vai explicar isso, ele fala assim, quando eu estava falando, o Espírito caiu sobre eles, como aconteceu conosco, é o mesmo tratamento, não tem diferença, o versículo que a gente leu agora, não tem diferença entre judeu e gentil, todos são um em Cristo Jesus. Amém. E aí imediatamente a gente fez o que? Batizou eles. Vai negar água a quem creu, recebeu o Espírito? Não tem diferença, todos são um em Cristo Jesus. O Senhor fez a paz, está vendo? Não tem inimizade. Agora, judeus e gentios fazem parte do corpo único de Cristo. Irmãos, o quarto sacrifício, a quarta oferta, capítulo 4, né? 4:1.
Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Está vendo? Essa é a quarta oferta. A gente não vai ler tudo, claro, mas os irmãos entendem o seguinte: a oferta pelo pecado, quando você vai ler aí capítulo 4, não está dito qual é o pecado que a pessoa cometeu. É se alguém pecar. Essa oferta é colocada de uma maneira genérica. E o que é que isso nos fala? É que o Senhor, lá também em Isaías 53, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, está vendo, irmãos? Não é pelos pecados, é pelo pecado. Ou seja, ali na cruz também o Senhor ofereceu um sacrifício para perdoar nossos pecados de uma maneira geral. Pai, aqui está o meu sangue como justificação para todos os pecados cometidos até aqui, sem exceção. Quando Jesus morreu, você e eu não éramos nascidos. Tem mais de 2000 anos que o Senhor morreu. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor, tudo o que nós fizemos antes foi perdoado nesse sangue. É a oferta pelo pecado, de uma maneira generalizada, e também um aspecto que Romanos enfatiza. Quando fala oferta pelo pecado, irmãos, pelo pecado é porque eu e você, nós precisávamos do sacrifício de Cristo, não é porque a gente cometeu pecado somente, não. O homem, quando ele nasce, ele já nasce pecador. Ele já nasce com uma natureza pecaminosa. Então, mesmo que eu e você não tivéssemos cometido um ato pecaminoso, o ato pecaminoso é o fruto da árvore. Mas observe, quando você passa por um abacateiro, você pode não estar vendo nenhum abacate ali, mas é um abacateiro. A natureza dele é de produzir abacate. Da mesma forma, eu e você nascemos, tem um ano, que bebezinho lindo, que coisa linda, é lindo mesmo, nossos filhos são lindos. Mas espiritualmente falando, são pecadores. Mas não cometeu ainda nenhum pecado, certo, beleza, é um abacateiro sem que não deu abacate ainda. O Senhor ofereceu o sacrifício pelo pecado. Pai, eles precisam de perdão, independente do que tiverem feito ou não. Está aqui a oferta. É o sacrifício pelo pecado. E ele antecede o último, que é a oferta pela culpa. O que é que diz aí, capítulo 5? Quando alguém pecar nisto, está vendo? 2 pontos. Tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda,
seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, está vendo? Ou pela transgressão em algumas traduções, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Havia pecado, mas a ênfase aqui é como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Irmãos, como tem se entendido isso aqui? Os irmãos lembram que na oferta pelo pecado não é mencionado qual o pecado, mas aqui é quando o homem pecar nisso, naquilo ou naquilo outro, oferta pela culpa. Como isso tem se entendido em relação à obra de Cristo? É que a oferta pelo pecado, ela apagou nossos pecados do passado. Ela garante o perdão até pelo que nós somos. Mas a oferta pela culpa, ela tem a ver com a purificação dos nossos pecados diários. A Bíblia diz, lá em 1 João, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se a obra de Cristo perdoasse só nossos pecados anteriormente cometidos, ela teria uma lacuna, ela necessitaria de um complemento. Por quê? Porque eu e você nos convertemos, nossos pecados ali naquele dia foram perdoados no sangue de Cristo, mas depois disso a gente continuou pecando? Claro. Diariamente nós necessitamos da obra de Cristo, do sangue redentor, para nos purificar dos pecados que a gente comete depois, porque até que sejamos transformados, até que estejamos na sua presença, na Nova Jerusalém, a gente vai continuar pecando. Então, a oferta pela culpa, ela aponta para esse aspecto da obra de Cristo, que diz, os seus pecados do passado foram perdoados, mas os que você comete agora, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nenhum crente precisa ficar escravizado hoje pelo pecado. Deus não me perdoa, não, o que eu fiz foi muito sério, não tem perdão. Tem. Agora, sabe o que é que tem também? É a gente às vezes ficar gostando do prazer do pecado e não vir a Cristo para ser perdoado, não se arrepender e vir a Cristo. Aí isso existe. Teve um irmão que muito sabiamente ele falou assim: não existe perdão para um pecado que você insiste em manter. Não tem perdão, irmão. É porque Deus não perdoa? Não, é porque eu não quero me arrepender. O dia que eu me arrepender e der meia volta e trouxer aquele pecado para debaixo do sangue, serei perdoado. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica sem desfrutar da oferta pela culpa. Então, um servo de Deus falou isso: o objetivo do inimigo não é só nos levar a pecar, porque ele sabe muito bem, o inimigo conhece a Bíblia, e ele sabe muito bem que está escrito ali:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó, a obra é completa. Lava e enxuga. Lembra quando o filho pródigo chegou? Ô pai, pequei. Não, pequei contra o céu. Ele preparou o discurso. Vou chegar lá e vou falar assim assado. O pai interrompeu no meio da... Não. Ô, por favor, roupa nova, anel, é festa aqui, meu filho voltou. Pronto, o Senhor só espera esse arrependimento. Ó, por quê? Mas Deus deveria perdoar antes. Deus, no seu coração, nos perdoa antes. Mas o efeito desse perdão não pode se manifestar na nossa vida enquanto a gente está amando e praticando aquele pecado. Não tem como, irmão. Mas há provisão, né? A oferta pela culpa. O que eu fizer aí, Deus nos guarde, que pecar para o crente não é fácil, não. Pecar para nós era fácil quando não estávamos em Cristo. A gente pecava, era pecado atrás de pecado. Em Cristo não é assim. Em Cristo, qualquer deslize, o Espírito Santo acende o alerta em nossos corações. Por que eu estou sentindo esse incômodo? Por que eu não estou me sentindo bem? Pergunte a Deus. Pode ser que no seu coração, no meu, haja alguma coisa que precisa ser trazida para debaixo do sangue. Necessita de arrependimento, de conserto. E outra, viu? A oferta pela culpa, a gente não leu não, mas está escrito aí. Tem certos pecados que necessitam de restituição. Tem certos pecados que não adianta só apresentar o animal como sacrifício, não. Tem que apresentar o animal e tem que restituir também o que pegou. Isso também acontece na vida cristã, claro. Deus livre guarde, que isso é feio falar, Deus livre guarde, eu roubei, furtei, porque ele não viu, furtei o celular de Jailson, caí na fraqueza da carne, furtei o celular de meu irmão, pecado. Aí o Senhor me convence, Luciano, que negócio é esse? Ô Senhor, perdoe. Aí eu me arrependo, peço perdão, mas continuo com o celular dele. Tá certo? Claro que não. Então existem pecados na vida cristã que necessitam de restituição. Eu me arrependo, peço perdão, trago aquele pecado para debaixo do sangue, mas eu devolvo o celular de meu irmão. É o objeto roubado. Então, existem consertos na vida cristã que a gente faz pela metade e o pecado continua lá, porque você pediu perdão, mas você não restituiu o que você tomou. Hebreus 10, 26, vou chegar lá. Você não restituiu o que você tomou. O que você tomou continua em sua mão. Então, a oferta pela culpa, ela fala bem do nosso dia a dia. Então eu tenho que devolver o celular furtado, pedir perdão e ainda dar uma capa. Ainda botar uma capa na película. Porque lá restitui com uma coisa a mais. Você dá o que você tomou e ainda dá um negócio para compensar seu erro. É a oferta pela culpa. Fala bem do nosso dia a dia. Porque às vezes a gente diz assim, ó, já pedi perdão, tá bom. Tá bom não, irmão. Se precisar de restituição, tem que restituir. Tem que fazer o a mais para compensar seu erro. Essa é a oferta pela culpa. Irmãos, você falou o quê? 10, 26 de Hebreus. Tá, vou abrir lá, porque a gente já está finalizando. Só para poder dizer, irmãos, que todas essas ofertas,
que o sacerdote e o sumo sacerdote vão oferecer lá a partir de capítulos 8 e 9. Essas ofertas estão aqui no capítulos 1 a 6 e foram todas cumpridas na obra de Cristo. Hebreus 10, 20 quanto, Alba? Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Está vendo? Deus livre e guarde, eu estou em pecado, sei que estou em pecado. Precisa um anjo do céu descer com poder e glória para dizer que eu estou em pecado, que eu tenho que me arrepender? Não, já está escrito. Então, irmãos, essas 5 ofertas, elas falam da obra do nosso Senhor, nos falam que não podemos nos aproximar de Deus, nem o sumo sacerdote Arão, que foi ungido ali. Depois Hebreus vai falar de uma maneira maravilhosa sobre o sacerdócio de Cristo, né? O nosso sumo sacerdote celestial. Nem o próprio Arão, que era homem igual a mim e a você, nem ele podia entrar de qualquer jeito ali para oferecer aquelas ofertas, porque ele próprio era pecador. Ele primeiro oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, como diz Hebreus. Mas depois a gente vai, se o Senhor permitir, semana que vem, a gente vai ler aqueles textos belíssimos de Hebreus, focando agora no nosso sumo sacerdote celestial, porque o que está escrito em Levítico aponta para ele. O Antigo Testamento é sombra, mas Cristo já veio, o corpo que emite a sombra já veio. Então agora, se o Senhor permitir, no domingo que vem a gente fala sobre os capítulos 8 e 9, lá baseados em Hebreus, no livro de Hebreus. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de falar e ouvir a Tua palavra, e humildemente pedimos a Ti que continue falando ao nosso coração. Mas, Senhor, nós queremos Te agradecer por essa obra tão maravilhosa. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por cada um de nós. Somos indignos das Tuas misericórdias, mas o Senhor tomou esse povo que não era absolutamente nada aí fora e purificou e colocou na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia.